Oi, turma do segundo ano médio. Olha, observei que vocês, muitos não olharam o vídeo anterior, a aula anterior, que eu concluí a parte de poliedros. Hoje eu vou começar prismas, porque por causa da lista de exercícios. A aula de hoje vai ser do livro texto, página 166 a 174, tá? Fala sobre prismas. Mas antes vamos admirar um pouco os prismas na arquitetura, de modo geral. Veja, imagens de prismas. Aqui, esses móveis têm forma de prisma paralelepípedo reto, retangular. Também armário, forma de paralelepípedo, que são prismas. Essas caixas, aquele prisma tradicional que é da divisão, separação das cores. Olha esses apartamentos aqui, tudo em forma de caixas, que são prismas de base retangular. Essa construção aqui também é um prisma, aquela mesma casa que mostrei antes. Então esse aqui é um prisma de base retangular. Esses apartamentos, já isso aqui é um tronco de cilindro, mas isso aqui é um prisma. Olha aqui, um prisma de base triangular, dois prismas, um embaixo e em cima. Essas imagens aqui, a borracha seria um prisma oblíquo, porque ele tem um ângulo aqui, uma inclinaçãozinha aqui, as duas bases, mas só que a altura não é reta, aliás, esse lado aqui é meio inclinado. Aqui atrás, veja como é inclinadinho aqui. Seria um prisma, como se fosse uma caixa inclinada, prisma oblíquo. Aqui peças de tijolos, também são prismas, forma de prismas. Essa, acho que é um peso de papel, também em forma de prisma de base pentagonal. Isso aqui é um pentágono. Então, essa é uma superfície, é um prisma. Aqui em Brasília você encontra também isso aqui são dois prismas e uma espécie de uma concha esférica. Bom, então nós vimos algumas imagens, você pode procurar até mais na internet, mais imagens sobre isso. Mas aí você fica perguntando, o que é prisma? Então vamos lá. Você pega dois planos paralelos, por exemplo, o teto e o piso, e num dos planos você desenha um polígono, tá? E sai traçando segmentos de reta e define uma reta geratriz, essa reta aqui. Aí você sai traçando linhas paralelas de cada ponto desse polígono aqui que está no plano de cima. Você sai trazendo segmentos de reta para baixo, como se estivesse chovendo. Então, mas esses pingos são paralelos a essa reta chamada diretriz. Então, essa figura formada por esses dois pentágonos e todos os segmentos de reta que saem de cima até embaixo, esse sólido é chamado prisma. Dados os planos paralelos distintos, uma reta secante a eles. Secante quer dizer que ela fura os planos. E um polígono ABCDE, como exemplo, aqui esse polígono ABCDE no plano alfa, dizemos que todo segmento de reta que de origem em um ponto do polígono e extremidade no plano beta. Então você vai cada ponto você vai descendo. Quando chegar no plano beta, que é o de baixo, você para. Todos os pontos você vem aí para no plano. Todos os pontos A, vem para no plano. Então você constrói essa outra figura aqui, que é igualzinha de cima. São as bases do prisma e ele é sólido. Então toda essa parte de dentro é considerada também uma parte do prisma. Ok? Então isso é um prisma, no caso de base pentagonal. Agora, como é que nós podemos falar os elementos do prisma? As bases do prisma são o maior destaque, são essas
dos pentágonos. As bases em cima fica no plano e no outro plano. Aqui na vertical você vê as arestas laterais. Ele chama de as arestas laterais de A', veja, aproxima mais. A', B', C', D', E', são as arestas laterais. E as arestas da base, por exemplo, aqui em cima, é B, é D, DC, CB, AB, é A. E as arestas da base na base de baixo, D', C', C', E', aliás, B', A', E'. Então, aqui você vê as arestas da base e aqui você vê as arestas laterais aí do caso, né? Então, e uma diagonal espacial aqui, ó. Essa diagonal que pega do ponto E para o ponto C, ela passa por dentro do prisma. Diagonal espacial. Então, as duas bases, as arestas laterais, as arestas das bases, aqui ficam nas bases, são os elementos principais de um prisma. Então, para ser prisma tem que ter bases paralelas. Aqui eu vou falar sobre a nomenclatura. Os nomes, bem, os prismas são referidos às suas bases. Por exemplo, essa base é um pentágono, aí você chama prisma de base pentagonal. Este aqui tem base triangular, então prisma de base triangular. Esse prisma tem base hexagonal, então prisma de base hexagonal, tá bom? Mas ele também pode ser um prisma reto ou oblíquo. O prisma reto é quando as arestas laterais formam 90 graus com as arestas da base. Veja bem, então a aresta lateral vem e forma 90 graus com a aresta da base. Oblíquo é quando a aresta vem e não forma 90 graus, veja, digamos que está formando 88 graus aqui, ó, esse ângulo. Então, essa aresta desce, mas aqui não forma 90 graus, aí esse prisma é chamado oblíquo. Prisma reto, pois as arestas laterais formam 90 graus com as arestas da base. Então, se as arestas laterais formarem 90 graus com as arestas da base, o prisma é chamado prisma reto. E caso contrário seria oblíquo. Seção transversal do prisma é como se você viesse cortasse ele aqui, ó, pegasse uma faca e cortasse paralelo às bases. Então você pegou aqui uma faca e se fosse um salame aqui, você cortava aqui um pedaço de queijo, então cortava aqui essa fatiazinha azul aqui. Só essa partezinha azul chama-se seção transversal. É um corte transversal. Então, seção transversal é isso. A seção transversal é paralela às duas bases. Ok? Seção é corte. Bem, o prisma regular. O que é isso? Um prisma regular, se e somente se ele é reto. Reto é quando forma 90 graus com as arestas laterais e as da base formam 90 graus. E se suas bases são polígonos regulares. Se isso aqui fosse um hexágono regular, então esse aqui era chamado prisma regular. Prisma regular é aquele que é reto, ou seja, as arestas laterais formam 90 graus com a aresta da base. Então é reto, e se essa base for um polígono regular, isto é, tem os lados todos iguais. Se esses lados forem todos iguais, é um polígono regular. Então isso é um prisma regular. Bem, agora vamos para um pouco de prática. Vocês estão querendo saber como é que funciona isso, né? É interessante, veja lá. Em um prisma triangular regular, então a base é um triângulo equilátero. Cada aresta lateral mede 8 centímetros. Então isso aqui mede 8 centímetros, olha só. E a aresta da base 4 centímetros. Então ele quer
Determine a área de uma face lateral, a área de uma das bases, a área lateral e a área total. Bem, aí você pega a velha tesoura e corta o prisma, certo? Então, tem 3 faces que são retângulos e 2 triângulos. Se você passar a cola aqui e dobrar direitinho, você vai conseguir essa figura, correto? Bem, então vamos lá. Na letra A, ele quer que você determine a área de uma face lateral. Ora, uma face lateral é um retângulo, então a área vai ser base vezes altura. Então, a área de uma face vai ser 4 vezes 8, 32 centímetros quadrados. Então, aqui é 32 centímetros quadrados, 32 centímetros quadrados, 32 centímetros quadrados, porque as áreas são todas iguais. 4 vezes 8, 8 vezes 4, 4 vezes 8. Então, B. É só calcular a área de cada um desses retângulos, que são todos iguais, são congruentes. B. Área de uma das bases. Ora, a base é um triângulo equilátero. Então, a área da base vai ser a área do tri aqui. O triângulo equilátero, nós vimos no começo do ano que a área do triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, é bom memorizar essa fórmula. Triângulo equilátero é a área L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ora, mas eu estou falando da base. Então, a base é esse triângulo, a área da base. Eu quero saber quanto que vale isso aqui, ó. Essa área daqui. Então, como o lado é 4, ficaria 4 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. 4 ao quadrado é 16. 16 raiz de 3 sobre 4. 16 dividido por 4 é 4. Então, 4 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, a área da base são 2 triângulos equiláteros. As bases são triângulos equiláteros. Então, a área do triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como o lado do triângulo, estou falando da base, é 4, então vai ficar 4 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Então, 4 ao quadrado é 16, raiz de 3 sobre 4. 16 dividido por 4 dá 4, então 4 raiz de 3. Ok, gente? Só dar uma lidinha, estudar mais um pouquinho. A área lateral seria, no caso, do lado, seria essa mais essa mais essa. Então, essa daqui é 4 vezes 8, 32. Então, a área lateral vai ser igual 3 vezes essa área aqui sozinha, a área de uma face é 32. Então, por que 32? 4 vezes 8, 32. São 3 faces. Então, 3 vezes 32 dá 96 centímetros quadrados. Então, 32 centímetros quadrados mais 32 centímetros quadrados mais 32 centímetros quadrados. E na letra D, ele quer a área total. Veja só, total. Então, a área total vai ser o quê? A área lateral mais as duas bases, 2 áreas da base. Ele quer a área total, como se você fosse fazer esse papelão. Então tem que saber quanto papelão você gastaria, mas está faltando esses 2 pedaços. Então a área total vai ser essa mais essa mais essa e mais essas 2. A área lateral nós já sabemos que é 96, ó. Então 96 mais 2 vezes a base. Mas a base é um triângulo equilátero. Ele deu quanto? 4 raiz de 3. 2 vezes 4 raiz de 3. A resposta seria 96 mais 8 raiz de 3. Ok? 93 mais 8 raiz de 3 centímetros quadrados. A gente está começando a mexer com essas questões de área do triângulo equilátero. É muito importante vocês estudarem essa área,
A área do triângulo equilátero, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Essa área é muito importante, então você deve guardar no seu caderno lá direitinho essa área que eu tinha falado já para vocês, ok? Então, revisando, cada face, quando você abre isso aqui com a tesoura, fica essa forma, chama planificação. A gente viu no poliedro a planificação, quando abriu o poliedro todinho. Então, essa área daqui é um retângulo, então seria 4 vezes 8, 32. E o triângulo é um triângulo equilátero, aí você tem que aplicar L ao quadrado raiz de 3 sobre 4 para determinar essas áreas. Então, com as formulazinhas você vai respondendo as perguntas passo a passo, ok? Veja, uma questão semelhante a essa, bem parecida. Em um prisma hexagonal regular, agora sim, essa base é um hexágono regular, os lados são todos iguais, ó, tá? Cada aresta da base mede 6, a aresta da base mede 6, ó, 6, 6, 6, todas as arestas 6, 6, 6. E a aresta lateral vale 10, então a aresta lateral é essa daqui, ó, 10, 10, 10. Pega a tesoura, mete a tesoura para cima, eu vou ver 6 retângulos em volta e 2 hexágonos. 6 retângulos aqui em volta, que é a parte lateral. 6 retângulos, ó. 6 retângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E as duas tampas, que são 2 hexágonos. Então, isso chama-se planificação. Aí ele vai fazer... antes eu queria mostrar o seguinte, que o hexágono, pessoal, o hexágono ele pode ser subdividido em 6 triângulos equiláteros. Por isso que a área do hexágono regular é 6 vezes, porque o hexágono regular é formado de 6 triângulos equiláteros, é 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. São 6 triângulos equiláteros. O triângulo equilátero é esse aqui. Então, a área do hexágono é justamente essa. Pronto. Vamos lá. Então, primeiro, a área de uma face. Ora, tá vendo a face aqui? A face é um retângulo. 6 vezes 10, 60. Então, a área da face, a área de uma face vai ser 6 vezes 10, 60 centímetros quadrados. A face, gente, a face são, olha, as faces laterais, certo? Laterais, então, cada uma é um retângulo, 6 por 10, 6 vezes 10, 60. B, área de uma das bases. Ora, as bases são hexágonos regulares, então acabamos de ver que é 6 sobre 4 vezes o lado do hexágono, veja, hexágono regular, os lados são iguais a 6, então vezes 6, porque são 6 triângulos equiláteros, o hexágono, né? Então 6 vezes, o lado do hexágono é 6, fica 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Não, já botei o 4 aqui, não foi? 6 sobre 4. Isso, então tá assim. Sobre 4, pronto. Então 6 vezes o lado do hexágono é 6, veja só. Então ficaria 6 porque 6, porque o hexágono são 6 triângulos equiláteros. Então 6 vezes a área do triângulo equilátero. 6 vezes, o lado do hexágono também é 6, ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Aí ficaria o seguinte, veja bem. 6 vezes 6 ao quadrado, dá 36. 6 vezes 36 dá 216. Dividido por 4, 54. Então dá 54 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, a área de uma das bases, mas a base o que é? É um hexágono regular. Deu quanto? Fizemos o cálculo aqui embaixo, 54 raiz de 3. Então,
a área da base deu igual a 54 raiz de 3 centímetros quadrados. Agora, a área lateral total. Se isso aqui deu 60, essa daqui deu 60 centímetros quadrados. Essa também é 60 centímetros quadrados, também é 60, também é 60. Então, vai ser 60 centímetros quadrados vezes 6. Então, a área lateral vai ser 6 vezes 60, dá 360 centímetros quadrados. E aqui a última, a área total. Essa aqui é mais complexa, veja. A área total vai ser a área lateral mais as duas bases. A área lateral deu 360. Mais as duas bases. As bases deram 54 raiz de 3. Veja, a área da base. Então são duas bases. 2 vezes 54 raiz de 3. Então seria 360 mais 108 raiz de 3 centímetros quadrados. Seria a área total do prisma. Seria você pegar esses 6 retângulos aqui, cada um vale 60, 6 vezes 10, 60 vezes 6, e mais as duas bases. Cada base vale 54 raiz de 3. Então, a área lateral, 360, porque é 6 vezes 60, mais duas bases, mais 2 vezes 54 raiz de 3. 360 mais 108 raiz de 3 centímetros quadrados. Ok? Então, isso é o que acontece quando você pega um prisma e passa a tesoura nele. Marisalva tinha falado sobre um assunto que nós não tínhamos dado ainda, que é justamente esse agora, que aí você vai poder fazer o resto das questões, Marisalva, e também a turma toda, né? Bem, é o paralelepípedo reto retangular. É uma caixa de sapato, é a nossa sala de aula. Eu falei muito sobre isso, sobre a nossa sala de aula. Então veja, aqui você está vendo a diagonal da sala, diagonal espacial. E aqui uma diagonal da face, do piso. Diagonal do piso. Então eu quero calcular essa diagonal. O objetivo do item é calcular a medida da diagonal espacial do paralelepípedo reto retângulo. Bem, bora pegar a base primeiro. Veja que o chão também aqui é 90 graus. Vamos pegar a base primeiro. A base é A, B e a diagonal D pequena. Certo? Olha lá. Então a base, essa base aqui, eu botei ela separada. Peguei essa base aqui. Aqui é A, aqui é B. E aqui é a diagonal da base, D pequenininho. Olha só. Aqui tem dois triângulos. Você aplica Pitágoras aqui, ó. D pequeno. Veja que essa medida aqui é igual a essa. Então aqui também é B. Essa medida é igual a essa. Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, catetos ao quadrado, certo? Dzinho ao quadrado, Dzinho ao quadrado é igual a Azinho ao quadrado mais Bzinho ao quadrado. Aplicando o teorema de Pitágoras a um dos triângulos. Vamos ver para esse aqui. Então, Dzinho ao quadrado igual a Azinho ao quadrado mais Bzinho ao quadrado. E aí, voltando agora para esse desenho, o triângulo vermelho também é retângulo, ó, bem bonitão aqui no meio da sala, passando pelo meio da sala. Aí você aplica Pitágoras. D grandão ao quadrado igual a C ao quadrado mais Dzinho ao quadrado. Repetindo, Dzão ao quadrado igual a C ao quadrado mais Dzinho ao quadrado. Só que tem um problema. Dzinho ao quadrado é Azinho ao quadrado mais Bzinho ao quadrado. Então, Dzinho ao quadrado é Azinho ao quadrado mais Bzinho ao quadrado. Então, a operação inversa de potência é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. É muito curioso isso. Eu quero dizer o seguinte, que a sala da gente tem o que? Altura, comprimento e largura. A diagonal da nossa sala é calculada como sendo isso aqui. Altura ao quadrado, mais largura ao quadrado, mais altura, comprimento ao quadrado. Então, essa fórmula aqui vai me dar diagonal espacial. Essa diagonal que passa
por dentro da sala. Aplicações práticas. O cubo, gente, o cubo é um paralelepípedo reto retângulo também, mas só que os três lados são iguais. As arestas não é A, B e C, é A e A. Então a diagonal vai ser o quê? Se também é um paralelepípedo, eu posso aplicar essa fórmula. Só que nesse caso A é igual a B igual a C. Todos são iguais. Eu posso botar D igual A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado, porque todos os três são iguais. Poder botar B ao quadrado, B ao quadrado, B ao quadrado, ou C ao quadrado, C ao quadrado, C ao quadrado. Vou botar assim. Então dá 3A ao quadrado. A ao quadrado sai da raiz, fica A raiz de 3. Essa é a diagonal do cubo. E essa daqui é a diagonal do paralelepípedo, não do cubo. Serve também para o cubo, mas o cubo especificamente, a diagonal dele é A vezes raiz de 3. Vamos ver um exemplo. Determine a diagonal espacial do cubo, geralmente chama só diagonal, cujas arestas medem 5 raiz de 3. É um cubo, então a gente sabe que a diagonal do cubo é aresta vezes raiz de 3. Quanto é a aresta? 5 raiz de 3 vezes raiz de 3 da fórmula. A aresta é 5 raiz de 3. Esse raiz de 3 é da fórmula. Aí ficaria 5 raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Ficaria 5 vezes raiz de 9, quem é? 3. 5 vezes 3, 15. Então essa diagonal aqui mede 15 centímetros. Ok? E tem mais duas questões aqui para encerrar para vocês. Veja só, uma aplicação um pouco invertida. Um paralelepípedo reto retângulo tem dimensões A, desconhecida A, não sei quanto é, 4 e 7. E a diagonal vale isso. Então, eu posso pegar essa forma de diagonal em forma de raiz ou em forma de potência, certo? Eu posso dizer que esse 2, se ele sair daqui, vira raiz quadrada. Então, eu posso dizer que diagonal ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. A diagonal, ele falou que era 3 raiz de 10. Aí você bota 3 raiz de 10 ao quadrado. A é A mesmo. O B e o C são 4 e 7. Então, 4 ao quadrado, 7 ao quadrado. Aqui, gente, tranquilo. 3 ao quadrado quem é? 9. 3 ao quadrado quem é? 9. Raiz de 10 ao quadrado, corta, fica somente 10. Tá? Vamos lá. 3 ao quadrado é 9. E raiz de 10 ao quadrado, corta 2 com 2, fica só o 10. Igual a ao quadrado mais 16, 4 ao quadrado 16, mais 49, que é 7 ao quadrado. 16 mais 49 é igual a 65, então, que dá 90. 90 igual a ao quadrado mais 65. Isso aqui somando, ó. Aí passo o 65 para cá. 90 menos 65 igual a ao quadrado. Então, 90 menos 65 dá 25. Que legal. Então, a ao quadrado igual a 25, porque 90 menos 65 dá 25. Vamos fazer de novo 90 menos 65. É exatamente 25. Então, 25. Logo, A vai ser raiz quadrada de 25. O A vai ser igual a 5 centímetros. Ok? Mais uma aplicação da fórmula nova de diagonal, mas agora fazendo de outra forma. E para encerrar, que o tempo está esgotando, as medidas das arestas de um paralelepípedo reto retângulo são proporcionais a 3, 4 e 12. Olha, as medidas são A, B e C, né, do paralelepípedo. Vamos ver? Olha, as medidas são A, B e C. A, B e C, certo? Ele fala que essas medidas são proporcionais a 3, 4 e 12. Proporcional é quando a divisão é igual, gente. Quer dizer, se você dividir esse por esse, tá a mesma coisa desse dividido por esse. Claro que esse aqui é maior que esse, mas quando divide, dá a mesma coisa, aí é proporcional, certo? E diz isso e diz também que a diagonal mede 130. A diagonal mede 130.
tá bom? Eu vou chamar isso aqui, inventar uma letra aqui, K. Pronto. Aí eu posso tirar daqui o seguinte, ó. A. Esse 3 está fazendo o que aqui embaixo? Dividindo. Se ele sair daqui, vai o que? Multiplicando. Então, A vai ser 3 vezes K. Tudo igual. O B. O B está dividido por 4, dá K. Então, se esse 4 está dividindo, ele vem para cá multiplicando. B igual a 4K. E C é 12K. Aí você joga agora na forma de diagonal. Diagonal ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Como se fosse o Pitágoras. A diagonal é 130. Ele falou 130, então 130 ao quadrado. Se não der tempo, termina em casa. A, quem é A? É 3K. Ao quadrado fica 9K ao quadrado. 9K2. B, 4K. Ao quadrado fica 16K2. E acho que vai terminar o tempo. E C, 12 ao quadrado, 12K. Então, 12 ao quadrado fica 144K2. Aí você resolve essa equação. E aí 130 ao quadrado. Acho que não vai dar tempo, não. 130 ao quadrado dá 19.900. 16.900. E somando aqui eu tenho 9, 25, 165, né? 25, 169. 169